Então eu tentei superar catabolismo e lidar com o mercado absurdamente agressivo, absurdamente cruel. Além de não pagar e roubar, destituir a condição de prevenção, de cura. O nível de criminalidade é tão absurdamente perverso, mas eu tinha competência e responsabilidade sobre aquilo que eu seguia, mas para ser cada vez mais queda e condições assim muito adversas, a quantidade de variáveis que eu fui tendo que ter responsabilidade perante a minuciosidade de cada diária dos nenenzinhos totais, todos os casos, infidelidades, as ladroagens, as desculpas que implicam em você ter que carregar nas costas todas as coisas e virar joguete deles. Que viram muita largura num público muito filha da puta, tanto quanto eles, que buscam, né? De apontar ou ver que ali tem a liberdade de dizer que é um povo de swing, ou que justificar, para eles justificarem caso o resultado incomode, como mesmo para ridicularizar o extremo, o efeito da mudança de por vezes ser apontado não ter dinheiro para fazer todas as coisas, ou que são as fases, quando você quer experimentar subir e descer de peso, entender como o corpo responde a essas coisas, se tornou algo muito bizarro mesmo. Quando é que foi que prestou, né? As fases que eu tive que lidar em desbravar e recortar todos os lugares, até conseguir pagar as contas, procurar alugar tudo de novo, ser chacinada geral, levando tudo numa boa, como que eu tava, até pra, né, juntar o que é comprar uma coisa, fazer uma dieta e ninguém acreditar. Até porque é destituído de todas as coisas, mas as dores, as especificidades de todas as coisas entram e retomar, ou cada vez a idade se tornar crescente, os processos aparentemente fibromiálgicos seríssimos, né? O catabólico, o que, que é você utilizar o medicamento, aonde achar, qual é o joguete de qual médico que você acha que medicamento e o problema não é pequeno, que eles têm. Além de toda a putaria deles de não ser cobrado o resultado de muitos, né? Teoria de que, né? Ah, por que, que o médico é gordo? Que antes ainda tinha só em cima do peso, né? Qualquer coisa assim. O que virou tráfico, indicar para tráfico, somar dosagens absurdas, coisas descabidas. Você fica sabendo todas as coisas e essas coisas que eu tô colocando que virou essa estética harmoniosa, volta que agora é outro pedaço, outro pedaço. E dizer que favorecer para a maioria deles que o sexo vai melhorar muito. Hein? A desgraça sobre tudo isso. E o processo de você retomar até o momento de dar aula, como eu observava o repertório, o estilo da turma, a paciência de reprogramar tudo isso, de aguentar tudo isso, mas não deixa de ser um platô de repetição que se você cai o nível de força maior de você direcionar, permitir esse catabolismo alguma fase, se você trabalha com carga mais alta e fica na musculação o dia todo, nossa, se torna algo muito doloroso. Você atinge temperaturas variadas, falando o tempo todo, carregando tudo nas costas, sabe? Tem limite, entendeu? Quem me responde? Os efetivos? Ah, de fora ou de dentro da área da educação física, se veio do espaço, subiu da terra, brotou. Ao joguete da coisa toda que a guerra não deixa de ser guerra de rabo na cadeira. E que muitos são praticantes, desde que eles não se responsabilizam da coisa, não tira o rabo daquilo ali, que garante, né, uma margem de amostra muito grande. Então, se é assim, você fala, qual deles eu mato primeiro? Ganho dinheiro, direito de resolver as coisas e dizer que alguns deles foram bons. Isso é um processo maturacional que até, né, ainda que eu tivesse lidado com essa situação específica em Vitória, quando já tinha ressimetrificado o corpo, magra de novo, que era alinhar e todas as questões, pegar essas condições que implicava em olhar sobre outras óticas, ter que estar preparada para passar a fome, ou suportar o esforço que eu me submeti e muitas vezes de situação de não aguentar mais, de ver um buraco sem fundo, sem tempo mesmo,
Tem que entender a macroperiodização corporal e todas as relações, isso se tornar grandezas absurdamente inéditas, absurdamente assim. Se depender de alguém vir atrás e esperar uma explosão ou um rabo ressimetrífero de carregar tudo isso nas costas ou achar poder roubar, impossível, né? Então entender o infinitivo da eternização que mesmo me convidou é algo muito, então quer dizer, fica assim aberto, né? O que de fato é a cruz quando sobre deuses, implicar quando Deus já era Deus ou apontado não Deus é quem justificar que o outro, como que o outro apresenta em imagem e não necessariamente, para você atribuir o poder ou que fingiram atribuir religião, mas que esperam que matem ou eles mesmos matam, né? Para dizer o que virou sacrifício da cruz, fora da cruz, dentro da cruz, sobre toda a verdade de quando você compreendeu uma coisa e dizer que teve uma revelação tal. Então você voltar num tempo, uma coisa que nem era um foco direto questionado dentro do contexto da religião, né? Que era um contexto assim da Santíssima Trindade, você escuta aquilo lá, Pai, Filho e Espírito Santo, acreditar sem ver, vendo, ou um histórico de um povo que parecia que num tempo alguém recortou alguma coisa e tinha esses nomes, como se fosse apóstolo, dizer em que momento, mas eu não tinha essa. O tempo que eu frequentava a igreja não tinha essa coisa de ainda que você está ali no sermão da coisa. Isso não sei, não tinha essa relação direta dentro de casa. Você tem, eles vão fazendo pais e filhos, ou vai gerando uma condição tal, mas não estou dizendo que lá eram burros, que não tinham leitura disso aquilo, mas não era um contexto. Eu tinha a largura de brincar e ir na igreja, entender aquela coisa assim, mas tinha algumas coisas que eram meio complicadas, eu também não questionava, ou, sei lá, parecia coisa de gente que já morreu de alguma maneira, e não tinha essa profundidade, e não tive, eu acho que eu sempre fui muito inteligente, mas amarrar essas causas até em campo acadêmico em si, o que era esta minuciosidade de olhar esse valor que trazia esse correntismo, essa questão de abstratualidade e materialidade, no mais até onde viria carboidrato, lipídio e proteína, você entender massa, né? Antes da relatividade ser apresentada a mim, categorizado com espectros que implicou em muitas cláusulas de segurança, de perdas ou de condições que eu teria que respaldar, compreender uma blindagem e constantemente ser autocriadista, autocriadeira, auto-mãe, auto-filho, auto-espírito santo, sem nem me dar conta desses valores que depois se revelavam de várias outras maneiras, né? No momento você vê aquilo tudo reagindo com dentro e fora, você fala tá dentro ou tá fora, de repente você tá fora, mas tá visualizando por dentro, de repente aquilo tá tudo dentro de uma forma realmente bem diferente. Não tem momento que você não vê. Não tem momento que você não vê as coisas. Ah, agora eu vou parar para pensar, agora eu vou. Não tem trabalho que você executa uma coisa que você acredita e quando alguma coisa te gera desconforto, você cria panoramas de limites, de questionamento de saturação, né? Mas quando essa coisa, né, eu já questionava o que eram alguns valores perante intervalo, né, peso, série só, qualquer coisa que eu ali falaram aeróbico, anaeróbio, tira oxigênio, não tira, sobe a frequência, não sobe a frequência, tudo assim ainda era muito. Falava de educação física, mas isso aí vem da química, isso aí você não pode fazer na sala, isso aí é medicina e. Né? Também não era, não via que eles. Até num dado momento me deparar lidando com variáveis e com cálculos, né? Que já eram, tinham passado várias situações que geralmente elas vêm verbo gerundificando retroatividade, né? Repassando e fazendo recosturas, né? Minuciosas até categorizar grandezas absurdamente infinitivas, coisas assim. Num dado momento é uma luxúria muito grande dizer que, né, priorado anda, acontece ou mesmo ganham tempos históricos e defesas por eles se tornarem sempre vivos ou ganhar, né, o valor de transitarem entre proelementaridade e se tornarem truncagens,
coisificadas, que há quem convida, né, a complexidade da reatividade como um todo, que a gente pensa que num dado momento é só entre mortos-vivos e comendo, e o que é uma complexidade ataliar de você entender, né, em que momento a coisa dilata pressurizando e traz uma impostação de questões sobre dimensivas muito minuciosas, né? Por exemplo, ter um filho que já era, ainda que a radicalidade seja ou estava, ou mesmo te convida a encurtar singularidades e você entender o que é um compacto de repetição homogêneo, heterogêneo, ou coisas aparentemente para você lidar com retrospectos, né? Para poder depois você entender o paradoxo da cruz. É mais cruz, é menos cruz? Que momento foi? Tá naquela morte, cegamente não significa que não me vieram as dores, né? De todas as coisas com uma certa disciplina ou com uma grandeza tal, né? Realmente você tá pregado na cruz não é uma coisa muito boa. Hotel Marlinha Azul, boa noite. Tem sim. Já conhece o hotel? Para quantas pessoas? O pacote de ano novo tem o de 6 diárias e o de 5 diárias. O de 6 diárias, 4.500 para casal e 3.900 com 5. Aí tem essa flexibilidade de você escolher uma data mais antes, né? Ou depois, que aí a menina dá uma olhada no mapa com os agendamentos que já foram feitos para poder ajustar as suas prioridades, né? Uhum. Tá, joia, porque você quiser conferir. Oi? 4.500 pacote de 6 diárias e 3.900 5 para casal. Tá joia? Obrigada, tchau. Havia dado. Porque, né, temos uma complexidade de muitas coisas que se tornaram assim coisificadas entre, né, que dizer que não são grandezas, entre autores ou intercessores que se fizeram cientificíveis ou assim apontados ou nem apontados. Enquanto aquela bolsa, as referencialidades perante campos energéticos, químicas, os cálculos, as coisas todas, até num dado momento atingir um platô e pilares se tornarem o referencial da malha fina. Ou eles terem que se apresentar e eu me senti apresentada, apresentando, né, entendendo alturas e profundidades até o íntere inatingível que protege ao capital maior do que vira sobre monoteistalidade inédita, ou mesmo que não descapitalizam facilmente, não tem essa permissão. Para que num dado momento a saturação entre o valor de inafiançável venha a receita de um determinado grupo, ou já da despedida de já mortos, acreditados vivos, enquanto subsistencial, que acharam poder mais fazer, que acharam direito, que acharam dever, que acharam falcatruar regras, e até que ponto aditivos de retornar condições singulares repetitivas, né? Remodelagem padrão, reversa elementar atemporal que se faça repadronizado, mas esses enquanto colocar o que são minuciosidades que vêm entre minuciosidades cegas, né? Habilidades artísticos colocados de pouco entendimento ou de tamanha complexidade, quando isso implica habilidades sensoriais ou coisas todas que estão muito além de apontarem praticante e não praticante, quando eles obedecem a algum contexto trabalhista, metodológico, mesmo assim, como apontar Leonardo da Vinci. E a velocidade de questões, a genialidade de questões, o protecionismo, que vira um priorado apontado por gatorizante, né, entre intestícios, não necessariamente, entendeu? Hotel Marlinha Azul, boa noite. Ah, sim. Dia 30, deixa eu olhar aqui. 30, né? 31, 1, 2, 3, 4.
Você quer o de 6? Você quer entrar dia 30, né? Aí é 31, 2, 3, 4, 5, né? Então é 30 a 5, né? Ah, você quer entrar dia 29? Tá, 29. 30, 31, 2, 3, 4. É o de 6 dias. Uhum. A 4 do 1. É, pacote de 6, 6 diárias. Sim. Aí qual o seu nome? Rose de, e o sobrenome? Rosemary. Rosemary. Mary. Aham, Rosemary o quê? Loureiro Carvalho. Tá, também tem o Carvalho. Então, casal, né? Tá. E no caso, então, é 50% na reserva, 50% no check-in. Geralmente sim. Aí no caso, né, você vai pegar esse pacote de 4.500, né? Então, 250, né? Duas vezes. Aí no caso, pode sim. Aí a menina da manhã, ela faz esse pagamento. Ela faz 7h30 da manhã. Você quer que a gente te liga que horas? Ela tá aqui de 7h30 até as 15 horas. Uhum. Tá, joia. 28, 9, 98805 20, 2993. Ó, 28 98805 2993. Renato. Aí você tem preferência de horário para poder ligar? Tá joia. Então tá bom. Uhum. Amanhã a gente retorna. Eu que agradeço. Agradecemos retornar aqui. Boa noite, tá? Renato. Aqui. 8 horas. Ligar. Aqui. Ligar. Pagar 50%. Entre o tempo histórico, né, coisas aparentemente assim assimétricas, ir num lugar e ficar vendo coisas espaciais, condições muito minuciosas que traz um protecionismo e uma receita muito singular. Ou seja, que você vai reavaliando que é a construção do corpo e como as coisas são apresentadas, né? Aquele feixe evolucionista, vamos assim dizer, entre bichos encadeados. E o que é você perceber de fora isso, uma complexidade de radiatividade, vamos dizer assim, que trunca perceber ou ter respostas perante condições corporais produzidas, né? Ou para entender o que são as relações heterotrofíveis sobre questões maiores, sensoriais tais, né? Mas lidar com as particularidades de pessoas que eu passo a conhecer o futurismo, ou literalmente ortodoxo, sobre transparências que se tornam transparentes entre paredes. Não acho que entre paredes não, então num dado momento você nem teve tempo para ler sobre todos eles e passa a ter acesso e sensoriação sobre muitas verdades, nunca nem faladas ou não acreditadas pelas maiorias, a quem aponta ateu e religioso ou pró-ateu. Fica percebido entre revelação caso o João José, celibatário ou não celibatário, realmente mostrasse as caras com seriedade. Quando inclusive eu apontei todas as verdades de várias formas transparentes entre relações apontadas impessoais como pessoais, que eu não me deparei com as piores sátiras. E aquela coisa de vejo uma mente brilhante, eu se sinto entre várias situações, depois de ter escrito, começar a escrever e ver a psicografização,
que até então eu já escrevia muito o que que é, mas questões que parecia que às vezes estava escrevendo até a mão indo, sem situações bem singulares. Em dado momento, algumas coisas energéticas mais materializadas, eu vou sem enxergar campos radiativos, luzes, questões todas, sabe? Que entre a pauta revelatória, um momento entre não ver, ou entre recursos tecnológicos, o que foram as questões físicas e as produções tecnológicas, né? De desbravarem percepções não acreditadas, auscultativas, interativas, todas. Show. Até que ponto todas essas coisas e de repente isso tem que se tornar automatizado e percebido, acreditado, impostado a você falar e perceber que você está falando sozinho, que você poderia gritar para todos os cantos a ponto de se calar, não ser problema, e falar e entender que a fé popular é algo muito mais porco do que se pensa muitas vezes, que virou automatizado as conveniências. De povo de Deus pula ali e morre. Nossa, esse tem ferro, esse é maravilhoso. Olha o que ele deixou pra mim, né? Há quem justificar para naturalismo como naturalismo das coisas. Então, nossa, e alguns estágios que você passa de morte, de decepção absoluta, de trauma, porque você lidar com situações que você planejava tudo como falar para quem? Aquele passo que você deu. Loucos que não são loucos, que é esperteza que só precisa que alguém dê brecha para apontar de louco, como o pai e a mãe. E qualquer um que já a despedida já era para ter feito mesmo. Até com a minha avó, pelo visto, né? Olhando entre grandezas maiores, que não é só ter um bichinho que você possa gostar muito e adestrar a seu modo, e é o que você acredita, não é. Não é. E que não daria o mesmo passo, ainda que o que é você largar as disciplinas, né? Cada coisa no seu lugar e todos ao mesmo tempo, mas começar a se tornar crescente, não. Essa variável depende de aí você ter que ir em vários lugares com sensações, condições muito sinestésicas. Aí depois traduzir, calcular aquilo em meio a sua amostra, o seu estado corporal, todo mundo em movimento, uma bolsa de valor sem temporalidade, cabida, controlada, entre leigos e falcatruosos, tenebrosos, cadê os outros, né? Era um momento que o campo academizado já tinha uma grandeza e uma incompetência perante tantos outros que já riam na cara e nem teriam aquilo e ganharam o direito de falar pra que essa merda vale, né? Aí num dado momento você questionar determinados grupos, o que é alienarem a um contexto pedagógico, reformista, revolucionário, quando num dado momento é para comer aquela mesma coisa ou o buraco daquilo etiquetado de... Aí tem que ter um diferencial, de fato, né? Entre o limite e a origem, né? Foi, de fato, ortodoxando a mim, radicalizando, de fato, eu sou aquela que pagou o preço por todas as coisas. E a ortodoxa, o direito de... Não tem centro sem direita e esquerda e não tem direita e esquerda sem centro. No mais estúpido dos joguetes, né? Quando apêndices tomaram essas relatividades entre dois braços, duas pernas, poderem colocar o que é unilateralidade e simetria, inclusive a direita de Deus Pai, a esquerda ou qualquer coisa entre tempos unilaterais que implica em que momento, porque a mulher e o homem grávida, quem passivo e ativo, inclusive. Quem procura acha o que faltou, o que perdeu, entre anais, né, das puberdades dos 24 totais, exceto a mim. E que é o campo bom, tá tudo em aberto. Eu só quero provar que é tudo bom. A gente calcula que foi destituído, a gente pode ir para praxis total, né? Que vira de fato você ser praticante e não praticante com direito. O que é o limite do hormônio do outro? Aí você fez isso porque é mais assexuado, mais decepcionado, mais frustrado. Esse fode melhor. Opa, opa, opa. Né? O que se tornou humanizado e inteligente e suportável entre barriga cheia, barriga vazia, abrir e fechar pernas? Sim, não. Céu, inferno, quente, frio, né?
E foi muito cansativo. Sempre automatizar tudo, rebuscar tudo. Chego num lugar e tem aquela coisa, gerando a referencialidade, aí eu escrevo uma coisa do lado de novo. Política, religião, aquele lugar, algumas coisas específicas, sólido, líquido, azul, babababá. Nossa! Falei, nunca vou desfazer dessa bolsa, como eu vou interpretar essa bolsa? Olha como eu escrevi isso tudo. Aquele olho assim, ó. Percebi um dia que era abrir, abrindo ou não abrindo o livro, aí folheia. Eu, como assim, eu tô enxergando sem precisar isso daí? Algumas questões que abriram leques, muitos, né, como todos já colocados, inclusive no canal antigo. Ao vivo, teste, transcendentando, recontando, brincando um pouquinho com a ira da corrupção total, que era mesmo um processo de sentir apocalipsível e fazer transcender a cobrança perante, que é o Espírito Santo revelado, a responsabilidade sobre os deixados e sobre o mínimo que tem que estar para pesar aqui, caso você tenha que ser usado como passivo, ativo, celibatário, não celibatário, qualquer coisa assim para justificar que não é tão gratuito comer assim. Comer e cagar só, comer e cagar. Então foram. Aí quer dizer, ele deparar com a condição aristotênica, né? Cada coisa no seu lugar, todos ao mesmo tempo. O sujeito já está te roubando, eles têm que ser, são muito categóricos. Passam a ter sensos intersticiais que protecionizam as relações do ir e vir e do anatomizar. As minuciosidades pré-elementares materiais como multimaterializáveis abstratuais. Gênios extraordinários. Você se torna. O Albert Einstein, quando que ele não foi à luz do Espírito Santo, entre grandezas colocamos as questões quando você interagir e até se apresentar a minuciosidade, tipo assim, eles se tornaram muito a quem aponte as situações de vivências, de tempos, incongruências que têm que ser colocadas ao limite de todo mundo. O que um acha instintivo fodão, não sabe decifrar nada, tanto faz. Qual que surge o outro entre pessoas vinculadas a essas relações absurdamente pensantes, que são absurdamente extraordinárias, que garantem a sua independência e que confere a quem quer ver o mundo receitualidade infinitiva, né? Vai lidar com as situações que aparentemente, já depois de um momento psicografista, você lidar com aquelas variáveis e ver aquilo sendo introduzindo, escrevendo, somando aquilo tudo, uma formularidade intensa. Eu comecei a associar a força e já era força. É a força entre todas as grandezas e você se deparar entre estereótipo, o que vira usar o corpo do outro, não usar o corpo do outro, ou dizer posso ter um filho, escolher um filho aleatoriamente e simplesmente ali entrar. Toda a trindade, o que vira em que momento foi força fraca, força forte, já estando em temporalidade para justificar o que foi a questão. Inclusive de Maria, e me dá com uma situação muito idêntica, entre complexidades que fizeram exigir complexidades maiores. Mulheres já não foram acreditadas em muito tempo. Até que ponto você usufruir do seu passivismo ativo, acreditando no outro ou não, necessariamente, né? Mais questões, né? Num dado momento, pobre não necessariamente é quem conferia isso. Por exemplo, Jesus dependente de mulher, não dependente de mulher. Até então, a mãe que acreditava nele mesmo era Maria. Ou ainda que veio a questão de José, ou também a crendice não popularizado, a quem atribua para a religiosidade sobre a minuciosidade deles, a quem, né, segundo o de qual foi conveniente, mas num dado momento quer revelar a barriga e projetar ser o sustento do filho corredentor apenas, não tem isso não, entendeu? E principalmente quando crucificado, aí o negócio muda de figura, mudou bem mesmo. Tá a questão aristotênica, sabe? Como colocado e de repente ser num pisco, calculando uma cerne condição, campo energético, minuciosidade sobre uma aparentemente máquina, um acelerador de partículas, todo um contexto, a casa toda catalogada, se lidar com condições assimétricas que ia e vinha entre agudos e crônicos, aparentemente cegos, sinais automatizados como novos agudos que repensavam, nossa, só eu tô vendo isso? Não. Ou também viu isso, aquilo? Nossa. Coisa de enlouquecer, literalmente, né?
E superar aquilo que é entrar e sair, não necessariamente. Se não é ladrão, não é louco, não é mentiroso, é Jesus. E você lidar, quem são os não falsos profetas? Quem são os convenientemente, que são racistas do fracasso racial, né? Porque são corruptos, utilizam uma loucura como esperteza e não é doença, não é uma doença. Infelizmente não é, tem que lidar com essas situações e até que ponto o padrão venha a ser repanoramisado. São espertos, né? Ah, mas isso se torna covardia, se torna perverso, se torna... Não, eles são espertos, querem ganhar méritos. Mas o que que é? Que num dado momento cada corpo é um corpo, né? É possível dar certo de várias vias, mas num dado momento a regra tem muito detalhe, muita exatidão. Então você lidar com situações de que, né, se filtram com você não para te comer e sobre uma condição celibatária que mesmo acontece. O que é o correntismo real dessa sobrefisificação literalmente astrofísica que garante espectro de constantismo cosmológico inabalável. Simplesmente você vê, cara, cria um contexto, utiliza recursos entre pessoas, grandezas que implicam entender a amostra e transferir, compartilhar isso aí, entendeu? Que aí você pisca, eu e Einstein. Entre abduzíveis, Einstein, Jesus, né? Jesus enquanto entendeu um correntismo vivo, humanizado, em aberto, já sobre Deus, a ineditidade de sobre Deus, recategorizando cada dia hoje é uma consagração, você não se dá conta, você usa sua mão, coisas meio contratuais, conceituais, muito sistêmicas, que aconteceram de várias vezes, tá tudo aí pra trás, entulhado, um monte de lugar, celular perdido. Nem ofereci pra mulher. Que horror. Não tem nada, né? Tá levando a chave, né? Pode levar a chave. 103. 103, 104. 103 ou 104? 105. Não, 105, 103, 104. Então, assim, as minuciosidades que se fizeram entrelaçados, dizer que alguns não trouxeram facilidade de sobretranspor a outro, ou mesmo não querem demonstrar que era entre a minha pessoa, né? Como a questão freudiana, né? Psicanalítica. E achar que, né, e questão entre Hitler, né? Por que não entre Nikola Tesla, Isaac Newton, né? Galileu, matemáticos, né? A abstratualidade do correntismo matemático, energético, vamos assim colocar, como um todo, né? O que é a energética da matemática meso-abstratualizante, vamos assim colocar, né? Ai, cabeça. Que tá, me era, mas não era. Que bom, tipo, fiz bem pra essa semana que começou ruim, tive aquele dia esquisito, comeu, consegui fazer 3 de 90, meu pé não tá doendo, o tênis tá cada vez melhor aqui. Hoje eu tô com a outra calça nova, a primeira das duas que eu comprei, uma das duas que eu comprei. Então, deixa
eu ver. Em todas as situações, entre revoluções e necessidades aterrizadas e não necessariamente, a minuciosidade sobre a antimiséria como a especificidade de que miséria de barriga cheia e barriga vazia estão sob gravidades tenebrosas e incompatibilidades calóricas e não curáveis e inafiançáveis muito graves. Então, né, aparentemente, como se eu não tivesse lido nada, é lógico que tudo eu acabou sei, e muitas vezes entrei de várias maneiras e ao mesmo tempo elas vão truncando, né? Elas já vão coisificando e estão no correntismo da coisa, mas você parar e rever algumas coisas não faço, né? Eu olho a grandeza da coisa como contexto assim. E essa frequencialidade entre executar o movimento, mesclar músicas que chegam, que ficaram, que ao longo do tempo eu ouvi muito, né? O que implica isso como uma leveza, né? Uma estratificação frequencial sistêmica, ou aparentemente nem considerada pela música, como apontam música como tratamentos variados e tais. Não sei se eu tô sempre precisando de tratamento. A coisa torna engraçado, né? Cabe o doce, cabe o salgado, cabe, né? Fica uma coisa meio assim. Não cabe o amargo, quem disse que não cabe, tava na língua, o que vira teor alcoólico direto e indireto, né? Assim colocando. Mas dizer que como que eu fiz, vou ajustar a condição do meu cérebro. Eu tô de novo com a cabeça dormente, ó, aqui, ó. Isso aqui meu tá vivinho, eu já acho que já abriu, dilatou, já criou alguma frequencialidade de zona de reserva compensatória, provavelmente, né? Ainda que não tô indicada, se eu tivesse que não usar esses hormônios todos, eles não teriam chegado até mim na altura do campeonato. Tem esse negócio de teste de fé, de isso e aquilo, não tem. Eu tenho que estar alarmando as sensações todas e obedecendo a coisa, não tem. Abriram-se alguns portais que eles implicam que eu tenho que fazer. Eu tenho que entender e saber ajustar protocolar, porque eu tô convivendo com isso tem muito tempo. Então, assim, né? Parar num dado momento para alinhar bichos entre umas coisas que foram ali apresentadas, porque sim, porque não, campos filosofíveis que já viraram base ou a verba gerondificação traz essa coisificação. Ainda o que é você trabalhar com campos largos, tentar averiguar bichos, o que é lidar com a coisa, né? Parasitológica não necessariamente como apontar a evolução aqui em criação, compreender domínio, não domínio, largo e restrito, que se faça interativo, que se faça heterotrofível, né? Tudo muito categorizado. Às vezes em condições fracionárias ou largas, absurdamente largas, que eu tinha que botar e fechar. Tem um platô de uma coisa, você vai entrar na dieta, você vai ver custo-benefício entre o trapo, a mais caro, ainda vai comprar isso, vai se sentir presenteado. Tem que ir até o platô de falar e enjoei. Fecha vários contextos em várias coisas assim, eu tenho que entender isso e obedecer e acabou. Muitas vezes um propósito de satisfação considerada quando ele já me vê totalmente enclausurado, assim, clausurada livre, né? E precisando receber e ver as coisas. Então tem que ter cu, como diz o outro, né? Porque para trabalhar e ter feito tudo que eu fiz, não dá para aceitar qualquer pau de bosta fazendo hora com a minha cara, não. E quando as coisas abrem liberdade, de eu ter que entender onde as regras, você vai ter que subsistenciar aquele que tá lá do outro lado achando que pode fazer isso e aquilo, fingindo de coitadinho. Não, o negócio tem que ter o padrão global entre todos os aterrizados e entender o preço do que fazem com os outros, inclusive achar que lá no outro lado, se eu vou fazer isso com cristão, porque também não é cristão, mas aqui não afeta minhas regras, tem que mexer com o pacote todinho, da base ao topo. Então quer dizer, tudo indica, tudo me leva ao contexto de linhagem sagrada, assim, tudo, todas as coisas. Tem que ter transparência absoluta, como se tivesse ter um filho ao vivo, não necessariamente todo mundo vendo, mas entender o valor da plenitude das coisas mesmo. Ninguém vem para ser. Deus não convidou Maria para ser estuprada, mas quem são os homens quando entra arbítrio e usufruência? Dizer que Deus é tão grande, mas ele tira uma onda indireta e existem outros infinitos maiores que, com eles que em golpe de maioria, já que crucificado assim o assado, como em que momento entrar num humano comum, que é o comum do anatomizado, para apontar era aquele Deus, de repente virou aquele Jesus, quando a complexidade de humano e desumano
que é isolar, mas o que é desconsiderar a condição da mulher quando precisa da mulher manifestar de fato. Entender a radicalidade, a beleza. Vocês acharam isso antes, né? Em que momento reversar e justificar perdão? Em que momento o sujeito não é ninguém e toma a grandeza de achar que alguém não é alguém a qualquer modo, para dizer, né, que momento Deus permitiu, ou Deus, entre outros deuses, ou entre interstícios, né? O que é um volume proporcional? Quando virou, começa de algum lugar, você também poderia ter evitado não começar em você, você estava aterrissado como todos os outros, você tem agora sua vez de morrer, acabou. Que você participou e nem defendeu, ou nem estava, ou estava em qual interstício. Tem essa relação, vamos dizer que é uma possibilidade de interpretar como uma variável. Você não vai estar aqui, mas vai estar lá, você ganhou o volume aqui, vai estar mais definido lá, né? Morre mais cedo lá, morre mais tarde. Quando isso vira em colocar a conveniência da o que é carregar e não carregar, quando a elementariedade que proanatomiza justificar a verdade indivisível, em que momento é dicotomizável perante esses trânsitos, né? Que num dado momento, que é a seriedade de entender quando materializa e não materializa, como quando tocar. Sobre o fator que deixou aterrissado, ainda que você adquira essas grandezas e tenha isso com você, de cuidar e ser cuidado, e não acidentar e não matar. E quando num dado momento, o apontado Deus do Antigo Testamento dizia em que momento ele exige que mate, ou que tanto instigam a dizer que, né, Jesus veio desobedecer ao Pai, que já era para fazer. Qual é o momento da essência, da cegueira? Fez, entre aspas, a menina, estímulo-resposta, mas adulto, que momento não atingiu todo mundo? Um montinho viu, falou que ele nem tinha grupos grandes, isso, aquilo. Então, beleza, tragamos a internet, o que é uma condição espaciável. Uns vão sendo engenhocados pelo cu variável, tendo volumes para isso e aquilo e não necessariamente. Até que ponto se tornam responsáveis ou querem entender, porque, né? Querem domínio ou potencializar de fato o que as pessoas buscam, compram e vendem. Pela lógica, todo mundo sabe entender que alguém se torna observável quando já o domínio da imagem e a transferência de valores tais, ou você achar que, mas até que se faça isso e aquilo, foda-se, lá fora não é aqui, até que prove o contrário, como muitos, né, tenebrosamente incompatíveis acharam valores, né, rentáveis sobre a prática facilitada da virtualidade, que impõe ainda justificar, né, o que é uma transcendência, o que são os valores físicos de você transcendental e entender a verdade que aparentemente seria olho nu, né? Mas em que dado momento virtual engravidou, saiu engravidado, tem-se essas questões, né? O que vira ouvir e ver, ver e não ouvir, ouvir, quando essa transparência aqui se coloca, as conveniências e aonde o infinitivo, para quem não se importa e tem verdade o tempo todo interpretado aos pedaços, sai lucro. Dizer que quanto mais se tornam acusadores descabidos e sem ter culpa para isso, mais é vantagem, né? Tipo um efeito explosivo ou potencial que justifica mais infinitivos a quem tem direito, a quem né, está sobre o pilar do propriedadeamento, né, da refrequencialidade que limiariza distâncias e proximidades que garantem, né, literalmente o campo gravitacional, justificar elementares esforçoríveis. Eu utilizo o termo esforçorível, esforçórico, como um fator, né, esforçorismo, né, diretriz esforçórica sobre toda diversa santíssima, alfa santíssima SS. Então, um pouco, né, de questões inteligentes, eu penso, né? Mas minha cabeça aqui, ó, ou o que é que dizer que num dado momento apontam, quando usam lá da cabeça que tá inchada, tá dormente. Raramente meu cerebelo tem descompensações, ele é muito automatizado, uma coisa, né? Mas em que momento eu tive uma reengramatização, vamos assim colocar, perante zonas de reserva, essa questão do olho, o olho que cansa, o olho que tá, né? Como dizem, você tá acostumado com o ruim, então até que ponto essa relação aqui, né?
Entre todas as minuciosidades do lado do corpo, que momento tem que trazer o coração para o meio, não necessariamente. Há quem justifique você questionando e modelo padrão te renasça, te trunca, te permeabilize, homeostasifique, combustível, desapoptosise. Ai. Mas entre essa questão de, né, quando a gente coloca a direita e a esquerda, eu coloco uma condição protocolar, né, as revelações, as questões translucidais, né, e quando a receitualidade de alguns que começam a compensar nas costas de mortos sem ter culpa isso, nem acreditar nem no morto nem no vivo. Então, como eles buscam a defesa, você purgatoriza, não deixam descansar. E mesmo vem justificar a receitualidade, como eu coloco você tendo Hitler e tudo que ele é capaz de enaltecer correntemente com o que foi impostado a fazer, né? Deus responde, Jesus inclusive, Maria agradece sempre, né? Nunca mais morrerá. Foi morto, né? Isso aqui, pronto. Boa noite, aqui é Janaína. A Júlia tá de 7h30 às 15 horas. 4 adultos e uma criança. Pra, pra quando? Se todo mundo agir dessa forma, nem é quente o ano todo. Quando chove, até dá uma refrescada, mas tem dia que nem a gente aguenta. Vou já tomar um suco para ver se eu dou conta de continuar essa reportagem. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Valor para 4 adultos e uma criança de 9 anos. Então, quarto família, que conta, esse aqui é um quarto só, que conta como 5 adultos, né? Porque a criança, a partir de 5 anos, já paga e conta como se fosse adulto. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. São 6 diárias, né? E no caso, nesta data, tá 350 casal, Pix ou dinheiro, e a cada pessoa a mais, né? R$ 100 como cama extra. Então dá 550 vezes 6. 450, 550. 550. 550 vezes 6. Aqui tá dando valor de 3.300, né? Que dá 1.650, né? 2 vezes. Dividido por 2. 1.650, né? Para reserva. E no chequinho restante. Já conhece o hotel, né? Pelo visto já conhece, né? Que inclui café da manhã, sauna, piscina, estacionamento, os quartos com varanda, né? Cama casal padrão é cama extra tradicional, TV, frigobar, ar-condicionado, tudo certinho. Então, 13 vezes 2. 300. 3.300. Né? 2 vezes 1.650 vezes deu vezes 1.600 deu vezes x aqui 1.650. Se forem quartos separados, pelo visto é o quarto família, né? E acaba sendo, né? 350 para cada 2 pessoas. Fica um pouquinho mais caro.
Então, né, até que ponto você obedece a alguma amostra de sendo chacoalhada, a verbo gerundificação bota no rabo deles, vamos assim dizer. Né? Tem esta reaglutinação, vamos assim dizer, o come-come do videogame, né? Ou que as pessoas tanto estimulam fora de um contexto astrológico, se não acredita, que vira acreditar. Quando a revelação não parte de você e vira uma sátira e dizer que as coisas têm que ser uniformizadas porque você acontece. Num dado momento você acontece então como uma questão privada. Você aterriza, achado não é roubado, entrou ali, proliferou ali, mas relações heterotrofíveis diariamente, que vão somando complexidade, em que dado momento se satura, isso vira tribo, vão fudendo ou vão sobrando, a responsabilidade vai virando um fardo entre choro, grito, atrito, ou muita satisfação, que a história, né, virou um fracasso a ser contado para virar um vitimismo de golpe, porque o paraíso constantemente ainda está, né, a quem atribui mesmo quando tem que organizar as coisas e explode independente da auriferação, diamantagem, que só faz isso quando tem muita certeza de outros passos. Então, deixa eu ver se eu entendi. O quarto separado é que fica mais caro, né? Esse valor que você me mandou aí de 3.300 são 6 diárias para o quarto família. 4 adultos e a criança, no caso, vai considerar 5 adultos, é isso, né? Isso mesmo, porque se for, né, se for como se fosse um casal em cada quarto, sai, né, sai 700, né, 350 mais 350. No caso, 350 é casal ou individual, é até o mesmo preço. E aí, no caso, adicionando uma pessoa, a cada pessoa, mais 100 reais. Então, quer dizer, né, sai bem mais barato. Tá aqui é 50, né? O quarto família, ele é muito bom, porque ele tem a cama de casal, ele é bem amplo, né? Ele tem uma cama alta e ele tem duas camas baixas. São camas, né, que são preparadas, mas elas são baixas, ficam embaixo, para otimizar o espaço do quarto, que você pode, né, geralmente fica baixa e uma alta já preparada, e conforme precisa adiciona mais uma ainda, que é o que cabe 5 pessoas, né? Que num dado momento eles ficam querendo até otimizar mais espaço, quando nem tem vaga no hotel e ficam procurando, porque ainda acaba tendo espaço, então eles ficam querendo até comprar, saber se tem colchão. Às vezes eles já utilizaram isso em algum momento, em janeiro, que é uma busca muito absurda, e eles costumam ficar querendo, perguntando sobre esse recurso também. E ao quarto, a gente tem 5 quartos família, né? Um no primeiro andar, 2 no segundo e 2 no terceiro. E fica constantemente percebido que eu sou contemplada e não sou vendida, né? Tem que me convencer a ficar, porque ficar indo, ficando. Mas emulsificar, ou justificar, exatificar. A linearidade entre cruz e ressurreição é o valor do presente contínuo, que ele é aditivado com esse fator de referencialidade intelectual, como uma coloidização muito compacta e muito cara, que não é só uma condição de presente sem passado e futuro, né? Então, o verbo gerundificar e automatizar tudo isso e repetir situações inéditas, ou se ganhar desenvoltura pessoal em ver a coragem da busca pelo amor, de nunca querer perder, não tem esse negócio de ser orgulhosa. Só que as pessoas se enganam ou entrou num contexto de pegar públicos, mandar uns recados, né? Que acha que quando você tá boazinha demais e que tá de graça, o que virou apresentar uma globalidade de situações e de você não aceitar, você entender como mulher que todas as coisas podem ser boas. Relacionamento é algo construído, você como educadora entender nesse contexto, você não quer perder a oportunidade de uma coisa do nada, principalmente que quer ter intimidade com alguém, o tanto que isso representa. Então, e aí é que nego se equivoca, né? Você acha o rei da cocada e toma no cu, né? Puxado por cima, puxado por baixo, e nem ao nada é desejado. E eu demoro muito a cair a ficha, porque na verdade muitas vezes a pessoa está achando que você está se escravizando, e num contexto de você
ter a transparência de não ser canguinha, pagar as coisas, tá com trabalho, um esforço absurdo, você vê um dispêndio tenebroso, vê um prejuízo, né? Mesmo a grandeza maior é a minha. Acaba sendo a minha nos relacionamentos que vieram para eu entender o custo de ser família fazendo tudo isso. O que já é uma dificuldade de... O que é a subsistencialidade da intelectualidade, o preço disso tudo. De você lidar onde enxugar ou justificar o que é ser deficiente, catabólico, anticatabólico, e o que é entre o outro. A diferença do outro, tentar aproximar, se mais velho, se mais novo, entre outras profissões, e o que é você entender um filho e a responsabilidade disso tudo. Então você precisa se poluir para ter esse filho sagrado, a responsabilidade da transferência do Deus inédito, porque ele também passa por alguns contextos e também está sobre ineditificação, que implica em descansar de uma constante, trocar com você, ganhar uma temporalidade passiva, para que seja cuidado e seja transferida a condição das regras ideais de sobrevivência. Então, assim, eu falando assim, né, eu tenho esses valores, a praxeologia da contemplação dos sobre deuses, a minha pessoa e, né, entre alguns momentos que eu posso estar xingando, falando todo palavrão, como se tivesse entre dimensões diferenciadas, não necessariamente, só abrir o leque e perguntar se eu quero trocar de assunto. Nada está desvinculado, nada. Tem esse negócio de agora tomar um goró. Comigo não tem isso não, nem bebo. Esse negócio, toma um remédio de novo que você vai desmaiar. Eu realmente estou passando situações atípicas para dizer o que foi sentir queimação no corpo, cansaço, como se fosse uma fibromialgia, dores específicas. Agora, realmente, eu estou sendo reimplantada com minuciosidades, tem hora com enjoos tenebrosos, com entre a temperatura inatingível, a reversa de sobre voltar aos valores originais, né? O que isso é bem pressórico, vamos assim dizer. Não sei se traduzir só pressão, mas, né? Sensação de estar derretendo, que eu já compreendo. E a mulher fala, você devia ver, tá sempre empurrando para um jogo, tendo resultado, é coisa, mas o que é? Falar, já deve ter sido a menopausa, ou 10 anos antes começa não sei o que. Minha temperatura é muito específica há muito tempo. Esse negócio de atribuir TPM, num dia parece que é ovulação, não sei e tal. Mas TPM, temperatura específica, dizer que é menopausa, perante como eu me permiti derreter, reconstruir, entender a coisa mesmo, como entre o termogênico associado à minha condição original, à minha radicalidade, o que fez hormônios, né? O termogênico é algo bem no que é a associação dos dois e, na verdade, o que é o termogênico em si, o que colocaram como termogênico, entre você justificar o que é acelerador, queimador, né? Amortizador, né? Morfinista, apendicular, né? Quem justificar minha pressão, minha frequência cardíaca, tudo aumenta num tempo, um limite e tal, mas é algo muito mesmo, né? Então, não deixa, né? Hoje sobre eu tenho as inéditas que me fazem sobreviver, né? Porque se não é essa independência e toda a receitualidade, né? Quem são esses bichos, esses monstros que estão aí em maioria? Quando estimulam coisas, não é aqui, mas é para agora, vai dar uma volta espacial, todo mundo vai mesmo, todo mundo é parasita. Muita coisa ficou, né? Volta tudo aí, querida, volta tudo. Tira o tempo de quem não fez tempo, senão não teria ficado sozinho. Não é uma questão de pilarizar e num dado momento, não. Baixa a bunda tem limite. Tem isso? Não tiveram, não estão sobre alguma coisa e isso deles não funciona. Como é que receberam, por que ainda mais proliferaram, ponto. Então não funciona. Ou seja, tamanha quantidade de instituições, documentações, eles conseguem fuder as documentações, ter roubalheira em cima dos documentos de tudo quanto é lugar, saturar, desdobrar isso entre mortos e vivos, aquilo, isso tem que ser totalmente destruído. Então assim as coisas, né? E que acharam largura sexual descabida, falcatruosa. O sujeito tem um panorama interno, um subatomismo para poder subsistenciar
lutar pela sua impessoalidade. Ah, você sente isso, por que o corpo sente isso em algum momento? Será que reage fora? Será que reage dentro? Será que é instintivo? Será que eu estou enganando? Será que a pessoa está vendo? Ou fica assim, ela está vendo, eu não estou vendo? Reage assim à primeira vista, não é? Eu vou ser a esposa do outro dia, não vou ser? Tudo, né? A questão sexual, a questão tocante, que implica, independente de ser silencioso, gritante, te impõe muitas coberturas como temporalidades educativas para que você entenda não machucar o outro. E o direito, se você agrada também, e ser agradado e ter esse compartilhamento construtivo, não é pegar o outro à força. Ah, eu sou isso, se eu sou isso, eu vou te pegar porque eu tenho esse poder. Então, vestida de macacada, né, eu entendi com bom senso muitas críticas. Se fala pelas costas, mas lambendo meu rabo atrás do meu trabalho, da minha mudança. Eu sempre fui mulher e a maioria das vezes você falasse mal porque eu não queria um jogo de grandes, dando em cima de tudo quanto é. Mas qualquer coisa para dar bunda para você de quando você domina uma mudança corporal. É o maior espetáculo de nego jogando em cima de você. Você trepa com qualquer um, em qualquer lugar, se você quiser. Você larga, vão assim com você, ó. Tipo aquele caminhoneiro, pega a carona, larga tudo e vai. É homem, é mulher, é bicho, o bicho vira bunda, tem de tudo. Então algumas coisas se tornam, eu já fui muito automatizada com... Aí eu me tornei a mulher com defeito, que não nasceu pra mulher. Olhando o golpe das mulheres, não falo mal das mulheres, mas... Em dado momento você vê o que é se tornar versátil, próximo ao homem. Quem são esses homens? Pô, eu te vi com aquele viado mais porco da rua. Eu tô um luxo perto dele no meu pior. Aí você vê o golpe dos outros, aí você entende que pode não ser para agora, que foi uma limitação, mas você entendeu coisas maiores. Pode também ser, mas, né, não é uma fachada e não tem que ser além da sua independência, mas você vai em condições que você se torna, inclusive, totalmente passiva, tentando, e o que virou corrupção bizarra, mas a reversa acontece. Às vezes demora, né? Você vê muitos carnavais, que é o que vira muitos perguntaram, poxa, esse morreu e não pagou. Como fechar esse erro? Ah, esse fez exatamente porque ele pode roubar muito mais, usufruir em agudos, e na hora que chegar a sentença ele vai morrer antes. Quem é que paga? Tem-se essa questão, né? Tem-se essa questão. Então, até que ponto questões racionais ou racionalizadas, aquilo que acerta e que não acerta, que entre volumetria que tem que se perceber, e de fato isso delimita que a imagem seja mais cara, porque isso aqui só acontece se ele estiver roubando, isso aqui só acontece se tiver esteroide, isso aqui só acontece se ele for um deficiente de fato, camuflado por coquetéis, não sei o que, qualquer coisa, né? Então tem algumas coisas que governamentalmente, já para ser governamentalmente, já tem que ter esse suporte de que algumas coisas não podem, as regras têm que ser obedecidas e acabou. Que é um fator literalmente divinizado. Então o que vira entre arbítrios, o fruto ou o descabimento do não pensante, o achado instintivo sempre? Se eu usar, fingir errante ou estimular que o errante seja constante, quando se permite racionalizar coisificação infinitiva a ser usufruída, né? Querem tempo, querem estar em movimento de tempo, ser massa de manobra, não tem cu nem para ser um inter de frente. Há quem justifique, né? Cu de 4, né? Buceta de 4, cu de frente. Essas teorias que você olha a televisão quando você ainda é novinha, né? Porra, mas enfia pela frente, mas tá mostrando que é por trás, ou não é, porque sim, porque não. Mas essas coisas que se tornaram tão tenebrosas. O virtual é tão pouco, é dizer que alguns teve problema no casamento porque não fez isso, não fez aquilo. A maioria é tão porco. O que deixa de fazer isso se torna um virtual tão porco que no mesmo que o sujeito só olhasse ou vivesse alguma para eliminar com alguma responsabilidade, seria mais rentável. Isso se tornou de fato o corpo blindado a não se tornar mais invadido. Em que momento permitir usufruir de alguma liberdade é outro departamento, né? Mal fecundar, parasitar, e o que vira perpetuar momentaneamente o sujeito achar que ainda pode fazer a sua cara, fazer hora com a cara, o que vira responsabilidade dos dois olhando de perto enquanto estão juntos e não necessariamente virtualidade. Então toda essa coisa, né? Ir por espaço, por amor à pátria, desde que a pátria de quem fique lá embaixo, quando nunca,
que viram sexualizadores ao levar alguém para comer o bicho que foi carregado, ou a virtualidade mais descabida e vira etiquetada de um monte de coisa conveniente para quem vai viver uma coisa num canto e quem fica vivendo no outro. Então tudo tem que ser colocado em pauta, algumas grandezas inclusive que não funcionam, sobre o estado de potência e os fingidos naturalizadores de tribo que sem mata ali, mata aqui, entra a camuflagem das câmeras de a quem justificar, né? Que já recortaram mais como Oriente e Ocidente, né? Mas que a coisa também não está funcionando. E que alguém que tem tradicionalismo entre marcas e produtos, se produz e se o outro ainda compra, também não está, né? Porque você está sobre o meio de produção e marcas e coisas que tradicionalizaram, você faz o tempo. E o outro quer isso aí. Então, quer dizer, vitimizar algumas questões e se tornar esse depende, tem só força de trabalho, opa, não funciona, né? Onde você mora, qual é o mínimo do seu capital enquanto corpo, com transparência, e justificar o privado antes de ser um público, ou justificar o que é o limite de um privado, a casa que você não quer que invade, o corpo que não quer que invade, um estado de origem corrente, para em que momento você dilata esse contínuo com temperaturalidade literalmente, né, responsável, a quem justifique, né, temporalizar, desintermitência anatomizável não parasitológica, até que prove o contrário, são parasitas tenebrosos entre fissão e fusão, querem dar um golpe, vão foder, vão engravidar, em momentos onde a medicação gratuita para a maioria, se não faz a medicina do trabalho, quem é que inventa a medicina do trabalho? E o que eles conseguem fazer para dar golpe? Muito nojento. Ô, Janaína, então beleza. A gente tá só ajustando aqui, ó, os detalhes e eu vou entrar em contato com você, tá bom? Mas tá interessante aí, a princípio, tá dentro do que a gente tinha se organizado aqui, tá bom? Eu tô só alinhando com o pessoal e daqui a pouquinho eu entro em contato com você. Tá joia, querido? Muito obrigada, tá? Agradecemos desde já.